Cláudio, você tem muita história para contar. Eu acredito que no tempo do programa a gente teria que fazer capítulos, né? Não é tantas, mas algumas histórias. Mas são muitos feitos de Deus na sua história, não é? É verdade. Então, aos 2 anos, você teve a sua primeira experiência. Você foi tirado de casa e levado para ser cuidado pela sua avó materna. Na verdade, a minha mãe perdeu um bebê numa localidade de Governador Valadares e minha avó, com medo que os moradores dali viessem a fazer alguma coisa com a minha mãe e comigo, me raptou à noite da minha mãe. E aí só fui conhecer minha mãe 11 anos depois. Nem a sua mãe sabia que a sua avó... Aonde eu estava, nada. Uau! E a sua avó materna era a mãe da sua mãe? Mãe da minha mãe. Mas ela no temor, né? No temor que viesse fazer alguma coisa com a minha mãe, porque minha mãe era muito nova, já com 19 anos, já tinha 2 filhos, eu e a minha irmã. Porém, minha irmã caiu debaixo da cama e ao golfar, as formigas entraram e sufocaram ela. E ali o pessoal achou um absurdo, a mãe desnaturada, esse tipo de coisa. E minha avó, no temor, me raptou e trouxe para Belo Horizonte. Meu pai. E aí aqui você teve uma criação com a sua avó. Isto. Mas aí você teve um tempo que você quis ir embora. Você chutou o balde, como diz na linguagem popular, e saiu de casa. A minha avó tentou me criar dentro do que se cria um ser humano, escola, tudo aquilo, educação. Mas aos 10 para 11 anos eu já tinha a mente meio contaminada devido ao local onde eu morava, as coisas que se via. Então aí, daí a pouco, aos 12 anos, eu já tomei uma decisão de viver uma outra vida. E aí você foi morar com os amigos da gangue. Isso. Foi morar na rua, Cláudio? Não, nós dormimos na casa de um, na casa de outro, na casa de um, na casa de outro, em cima de um telhado, em cima de uma laje. Às vezes não dormia, ficava à noite usando drogas e esse tipo de coisa, né? E aí você entrou para esse mundo terrível. Aí eu gostei da coisa. Achei que era bom, né? Achei que era tudo que um adolescente queria, liberdade, viver a vida, poder ver o pessoal com droga, arma, namoradas e tudo aquilo, daí a pouco já se tinha. Então a ilusão tomou conta da mente e cegou os olhos. Né? Tem muita gente hoje que está nessa vida, nesse momento, né? Vivendo essa ilusão. Verdade. Falar que é ruim, nós temos os valores e parâmetros pelos quais nós afirmamos que é ruim. Uhum. Mas tirando o lado... Não é que é possível tirar, mas se a gente olha por um lado, uma pessoa sem Deus, é o melhor que ela pode ter, né? A Bíblia diz que há caminho para o ser humano que parece caminhos bons, mas no final é caminho de morte, né? Então esse caminho bom, ele te atrai, ele atrai muitas pessoas. Ele te dá prazer, ele te dá poder, ele te dá meninas, mulheres, sensações, dinheiro, né? Tudo isso. Mas no final... Mas são momentâneas. Passageiro. Agora, a estatística mostra isso até que... a média de idade de assassinatos hoje de jovens, principalmente se envolve no tráfico, poucos passam dos 22, 23 anos. Até 24 anos, pode ser que ele vá morrer. Dificilmente se vê um vovô do tráfico, né? Uma pessoa que começou adolescente e que chegou a uma idade tal. E se chegou, passou por muita coisa, prisões, e ele mesmo chega a uma conclusão, que perdeu a vida e não valeu a pena. Você falou algo interessante, é difícil ver um vovô do tráfico. Não se vê, não se vê. Bom, nesse meio tempo todo, você lembrou de um pastor? Muitas pessoas ali na Pedreira, onde eu fui criado, pregavam para mim o evangelho. Todo mundo conhece todo mundo. Só que quando você está num momento de ilusão, que você acha que está bem, dificilmente você vai dar uma atenção para as coisas de Deus. Pelo menos era comigo, né? Então, mas quando passado 10 anos daquele primeiro momento que eu fui usar droga e comecei a roubar, que saí de casa, eu já estava com 22 anos. Aí passou todo o momento de euforia, as coisas estavam mais sérias, eu já era homem, adulto, já com um processo ou 2 processos nas costas, com alguns inimigos, algumas dívidas. Então, tudo isso vai te deixando um pouco mais sensível e aberto. E nesse momento de pressão, até porque eu também viciei no crack, no ano de 94, então aí eu já fiquei mais aberto. E ao sofrer a pressão por tudo isso, eu desses 10 anos já estava na vida do crime, prisões, dívidas, ameaças e todas essas coisas, então fiquei mais aberto. E num desses momentos eu pensei em tirar minha vida. Foi aí que eu lembrei que eu tenho um primo pastor de uma outra congregação e lembrava das palavras que às vezes ele falava comigo. E aquilo me fez refletir um pouco, então eu saí ainda naquele dia, no dia 17 de junho de 1999, para poder roubar, não diretamente para ir para a igreja, mas ao meio do caminho eu encontrei uma pessoa que me convidou para ir para a igreja. A princípio eu resisti, mas eu fui tomado por uma força maior que hoje eu sei que é o Espírito Santo. Retornei para uma casa de uma tia minha, o qual também já não tinha mais casa,
porque ao viciar no crack eu vendi a casa e fiquei morando na rua. Então todas essas histórias aí. E fui na igreja naquela noite e aí sim eu entreguei minha vida. Não é muito normal, né, Cláudio? É uma coisa você meio pensando nesse caos todo, a vida perde o sentido. De repente você quer tirar a própria vida e lembra de um primo pastor. É Deus, né? É Deus me dando uma grande oportunidade, né? E Deus falando, acorda, Claudão. Vem cá que eu ainda tenho algo para você viver nessa vida. Porque é raro. Não sei, as histórias que eu conheço é que a pessoa realmente existe, que ela não quer saber de conversa. E você lembrou. Fecha. E você foi procurar. Eu fui procurar. Eu saí para mim buscar um alívio dentro de uma dívida, né? E nesse meio, nesse inteirinho, Deus, como já tinha esse plano, que me deu aquele momento de pensar, ele estava vendo o meu desejo, ele quis me dar uma rica oportunidade, colocou uma pessoa que eu falo que é um anjo no meu caminho, que me ajudou a mudar a minha história. E aí mudou sua história. De lá para cá é um novo Claudão. Mudou. É interessante, né? Eu hoje trabalho na igreja, até tenho o privilégio de trabalhar ao seu lado, e muitas pessoas não sabem da minha história, mesmo convivendo comigo 1, 2, 3 anos. E quando alguém conta, ou porventura eu conto, ou que alguém vai assistir esse programa... Ninguém imagina, Cláudio. Vai falar, mas isso você está falando verdade? Eu falo, cara, eu não falo mentira, né? Isso foram fatos e fatos, assim, reais, que quem me conhece há tempos mais pode comprovar isso, né? Mas pelo seu jeito hoje, a forma como você lida com isso, ninguém fala. Deus mudou. Deus mudou de totalmente. Verdade, né? Palavra, mente, andado, roupa, olhar, tudo. Porque é o seguinte, uma característica que eu vejo na Igreja Batista Lagoinha que você tem é que todos te amam, cara. É difícil uma pessoa que não gosta do Cláudio. Eu não sei se todos gostam de mim, pelo menos eu gosto de todos, mas eu sou tratado muito bem por todos, né? Obrigado pelo carinho, né? Mas eu lembro, até a Dina falando há um tempo atrás, que ela contava um caso que parece que você chegou atrasado numa reunião que não era para chegar. E aí, ela até para chamar a atenção, na hora que ela foi chamar a atenção, não, porque eu ouvi um irmão lá no caminho, eu tive que ajudar, alguma coisa assim. Falou, pastor, me perdoa, o rapaz estava precisando, como que eu ia fazer? Eu sei que eu tinha que chegar aqui, mas uma pessoa precisando. Aí ela... Mas aí você, há um tempo atrás, a gente conversava lá próximo à igreja, no estacionamento, e você dizia isso, que você sabe do que você abriu mão, você tem consciência de que você tem a vida mais simples, poderia ter uma vida muito, vamos falar assim, o tráfico, as drogas ou outro mundo proporciona riquezas que são terrenas materiais, mas elas existem, muito maiores. Verdade. E que você sabe hoje e tem consciência de que a vida que você tem hoje é mais simples, mas ela é infinitamente melhor. Não troco por nada. Isso é bom demais, não né, troco. Cláudio? Sou muito feliz. Aliás, eu costumo dizer, e não é demagogia, que dificilmente ou não existe alguém mais feliz do que eu nessa terra. Até porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu imagino uma pessoa morta como Lázaro, 4 dias Jesus fala, vem para fora, eu era esse Lázaro. E uma pessoa que estava morta e ressuscita, ele tem tudo de presente, porque ele já estava morto e está vivendo. É o meu caso. Então, ele não tem porquê e não tem direito de reclamar. Tudo tá bom. Ele estava morto. Até quando a gente vai distribuir jornal, não fosse pena É verdade. Eu fiquei do seu lado lá. Então é um privilégio que Deus nos dá, o simples fato de viver e viver uma vida na presença de Deus. Que não tem algo melhor, não tem dinheiro, prazer ou qualquer coisa. É só a pessoa provando e vendo. É bom ter dinheiro, é bom ter prazer dentro dos limites de Deus, não nego isso, mas ter Deus é muito mais importante. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que é de fato, que não depende dessas coisas. A paz verdadeiramente de ter um Deus que mudou a sua história. E te deu família, te deu longevidade, te deu alegria da vida, né? Rapaz, eu tenho 4 filhos. Eu tenho uma filha de 24 anos com uma outra pessoa, quando eu não era cristã. E logo em seguida eu converti, me casei e eu tenho 3 filhos. A minha filha de 24 anos já tem uma filha, eu sou um jovem vovô. Então, um jovem, não tem nem cabelo branco e já sou vovô. Olha para você ver que você presente. Não pinta não, né? Não pinto não, até porque minha esposa não deixa, né? E não precisa, né? Mas eu ver o que Deus faz na vida da pessoa, onde eu poderia sonhar, ou nos meus mais altos sonhos, que eu seria um dia vovô. A minha netinha, esses dias, a primeira vez, ela me chamou vovô. Eu quase derreti, falei, cara, eu sou vovô. É o que você disse agora, você não conhece um vovô do tráfico. Não conheço. Ou seja, é uma bênção que está na Bíblia, que é, verás os filhos dos teus filhos. Muita gente não tem experimentado essa bênção. Não tem. O Senhor está me dando esse privilégio. No meu casamento eu tenho um menino de 10 anos, Neemias, 8 anos a Esther e o 4 anos o Davizinho.
E se a minha esposa quiser mais, nós estamos aptos aí. É? Campeão. Brincadeira, brincadeira. É só para nós. Seja bem-vindo, né? Não, por mim tudo bem. A Bíblia diz, crescer e multiplicar e povoai a terra. Não seja ouvintes, mas praticantes da palavra, né? Tiago 1:22. É verdade, isso é bom. Agora, essa alegria no ministério faz valer a pena, né, Cláudio? Faz. Eu penso, Charles, ou pastor Charles, como eu te Charles, falei, pode chamar de Charles. como eu te falei, eu era um morto-vivo e Deus me deu vida. E eu entendi isso com muita clareza, que hoje eu não tenho outro prazer que não seja viver para falar que Deus pode mudar a vida das pessoas. E eu nunca sonhei que eu seria um pastor, que eu estaria trabalhando numa igreja como obreiro, pastor, essas coisas. E Deus tinha isso nos planos dele. Eu trabalho na igreja da Lagoinha, vai completar 14 anos. Eu vim lá da limpeza, porteiro, vigia, segurança. Você começou na limpeza, dia 3 de dezembro de 2000. Primeiro dia que eu comecei a trabalhar na igreja. Então, e desde então... Sabia, essa história eu não sabia. Eu venho trabalhando e desde então com o mesmo prazer, com a mesma alegria, com a mesma atenção às pessoas, sem mudar nada, e certas responsabilidades. Mas eu nunca sonhei que eu seria um pastor ou que seria qualquer outra coisa assim. Eu já estava grato a Deus por ser um ser humano, um cidadão, um homem casado, pai de família, trabalhador, honesto e amigo das pessoas. Mas quisera Deus me dar aí oportunidades maiores. Ou seja, o fato de você não ter tido a oportunidade de estar vivo, trabalhando, independente da função, já era satisfatório. O máximo que você poderia pensar. Não que eu não aspirava a outras coisas mais, mas já me sentia muito feliz com o pouco que se tinha. E hoje você é um pastor de área, né? Hoje eu trabalho com a pastora Dina Márcia ali na Casa de Célula. Eu estou debaixo da supervisão dela, onde eu cuido de 25 células de forma direta. Em torno de 200 a 250 pessoas que tenho que dar relatório e ali prestar uma igreja. É uma igreja. E é interessante, eu costumo falar com as pessoas, eu tenho lá psicólogos, advogados, juízes, políticos e pessoas de alto padrão, alto gabarito. E eu brinco com eles, essa liberdade. Falo, como que vocês vão pedir conselho eu? Eu vim lá de cima da pedreira, eu que tenho que sentar os seus pés. E aí a gente sorri muito, mas a gente sabe que é algo, Deus dentro de nós faz muita diferença. Ele pode pegar um ser humano incapaz, julgado aos cantos e fazer algo muito mais que o que fica de história para você é que não importa a origem, não importa a bagagem intelectual, não importa quem é a pessoa. O que importa é a disponibilidade e a disposição do coração que ela tem de decisão para trabalhar para o Senhor. Tudo isso ajuda, né? Ter todos esses acessórios. Mas se ela não tiver essa disposição aberta, íntima, pura, deliberada, ela vai bater cabeça, vai ficar triste, não vai romper. Mas se ela tem tudo isso e um coração aberto para servir a Deus, vai ser muito bom.